Sejam muito bem-vindos ao nosso podcast Habitação em Pauta. Eu, Leandro Guimarães, estou aqui com o Diogo Reis. Tudo bom, Diogo? Tudo ótimo. Muito felizes porque estamos inaugurando uma série de entrevistas onde a pauta é habitação. E hoje, nosso primeiro episódio, a gente não poderia começar de maneira melhor, porque a gente está aqui com um super convidado, né, Diogo? Um convidado que é sensacional para fazer essa abertura desse nosso novo podcast, o primeiro podcast do estado de Mato Grosso voltado 100% para habitação. O que isso vai significar? Que nós vamos trazer aqui pessoas especiais, convidados importantes para esse desenvolvimento imobiliário em todo o setor imobiliário do estado de Mato Grosso. A gente vai trazer pessoas responsáveis por construção, por incorporação, por materiais. Setor imobiliário, enfim, vão ser diversos convidados que nós vamos começar a partir de agora. E a gente está muito feliz realmente, porque o nosso primeiro convidado aqui é um nome que realmente a gente postou ali no Instagram, um nome de peso para o estado. Forte, viu? E ele é responsável hoje aí por entrega de milhares de unidades habitacionais dentro do estado. É o nosso convidado, o Wenner Santos, presidente Wenner Santos. Aí. Seja muito bem-vindo, presidente. O presidente Wenner Santos, ele é responsável pelo MTPAR, que é um órgão do governo, né, responsável por alguns projetos. Nós vamos entrar nesses detalhes aí da pauta. Só que, presidente, antes da gente começar ali a falar da parte do presidente, vamos deixar um pouquinho de lado essa parte presidente e vamos falar um pouquinho do Wenner Santos. Quem é o Wenner Santos? Meu amigo Diogo, satisfação estar aqui falando um pouco do nosso trabalho para você, para o Leandro, aqui na ARC, uma empresa maravilhosa, e ter essa honra de ser o primeiro convidado para falar sobre habitação, nos dá certeza que estamos no caminho certo e que as boas parcerias têm dado resultado para a sociedade. Mas falando um pouco de mim, é difícil você falar de si mesmo, né? Mas minha família é natural do Pernambuco, de Recife, e eu sou nascido e criado no Mato Grosso, uma cidade aqui do interior, Nova Marilândia. Cidadezinha... New Maryland. Ah, isso, famosa cidade. Uma cidade pequena, mas grande no meu coração. Já tive a oportunidade de ser prefeito. Meu irmão também foi prefeito 3 vezes na cidade. E a gente vem, ao longo dos anos, lidando com essa sensação de poder ajudar as pessoas através da vida pública. Sou formado em Direito, me formei em Tangará da Serra em 2018. E do dia para a noite, não estava nos meus planos, acabei entrando na vida pública, né? Tinha uma vida normal, me formei em Direito, trabalhava na Associação dos Municípios. E um dia fui ali comer um pastel ali com o Blairo, o Magi e com o Cidim. E no outro dia eram as convenções municipais para escolher o candidato a prefeito lá da minha cidade. E naquele momento estava um imbróglio ali de nomes. O Blair foi e apontou o dedo. Não, coloque esse menino aqui para ser tem potencial para essa missão. Cara, eu fiquei amarelo, vermelho, as pernas tremendo. Cara, mas eu não vim aqui para isso, vim para comer um pastel, não. Amanhã a convenção, você pode fazer sua mochila e descer para lá amanhã. Cheguei na cidade, no outro dia eu era candidato a prefeito único, cara. Então, assim, aconteceu sem esperar, não me preparei para esse momento, a vida foi me ensinando ao longo dos tempos, com a batalha, com as dificuldades das coisas públicas, das burocracias das coisas públicas, e por ser prefeito me deu a oportunidade de trabalhar com o governador Mauro Mendes, de trazer essa experiência que a gente teve com prefeitura, com administração pública, com as burocracias, com as dificuldades, e realmente levantar o que as pessoas mais precisam no município. Uhum. Uma coisa que eu sempre vi, as dificuldades desde aquela época, era a habitação. Então, desde o primeiro momento eu levantei essa bandeira, tivemos dificuldade, vamos estar podendo falar aqui um pouco sobre habitação. O governador Mauro Mendes estruturou o negócio, a Virgínia entrou junto, abençoou, lidera o programa Ser Família Habitação e graças a Deus está sendo um sucesso. Show de bola. Que bom, presidente. Leandro, aproveitando então esse passo que a gente deu de quem é o presidente Wenner, eu acho legal também a gente se apresentar, porque como é o primeiro, acho que quase ninguém vai estar conhecendo a gente ainda. Mas para quem não me conhece, meu nome é Diogo Reis. Eu também mexo com construção desde os meus 20 anos de idade. Não sei você, Leandro, acho que o seu é 19, né? Que você é um ano mais novo que eu. Desde os meus 20 anos de idade. Então a gente já tem, aí eu tô com 35, já tô velhinho.
Então a gente já tem uma bagagem aí nas costas aí do que é habitação, do que é construção civil, e a gente vai usar tudo isso voltado aqui para o podcast. Mas é isso, meu nome é Diogo, eu sou um casado, não tenho filhos ainda. Ah, lá, a esposa do Diogo Tá ali nos bastidores olhando. E a gente vai começar essa nova empreitada aí, tentar trazer a maior informação para vocês possíveis. É isso aí. Meu nome é Leandro Guimarães, sou casado também com minha esposa. Um beijo para ela. Tá nos acompanhando aí. Sou pai de 2 filhos maravilhosos. E também, como o Diogo, já estou no setor da habitação, da construção civil há muito tempo, viu, presidente? Apesar de me considerar novo, né? Meus 34 anos aqui, mas já tenho aí já 14, 15 anos no mínimo no mercado. O que nos dá uma bagagem para a gente conversar e falar sobre habitação. Maravilha. Mas, presidente, posso chamar assim? Presidente? Claro, Fica claro. mais adequado? Só lembrando que eu também sou casado, eu esqueci de É importante ressaltar. Não tenho filho também, mas se Deus quiser, vamos ter. A mulher puxa a orelha, né, presidente? Mas, presidente, então vamos entrar agora um pouquinho. Acho que muitas pessoas sabem o quanto o MTPAR faz no estado, mas não sabem o que é o MTPAR. Exatamente. Então, o que é o MTPAR? Qual é realmente a missão principal do MTPAR? Como que ele foi criado? Como que o senhor chegou ali como presidente do MTPAR? Explica um pouquinho isso para todo mundo. Sim. A MTPAR ela é uma empresa do governo do estado de Mato Grosso, uma empresa estratégica, uma empresa de investimentos e parcerias, onde eu costumo dizer, a MTPAR ela pode fazer tudo, desde que seja para atender um setor da sociedade, uma região que precisa gerar emprego, uma situação que o governo precisa fazer investimentos para resolver. A MTPAR ela é um braço do governo para isso. É uma empresa onde o governo do estado é dono 100% dela. E alguns dos problemas que nós tivemos e que todo mundo sabe é a BR-163, né? A concessão da BR-163. Sendo bem breve, falando do problema que tinha, a Odebrecht era dona da empresa, teve os problemas jurídicos, quebrou, a rodovia ficou só buraco, 830 quilômetros só de buraco, e as pessoas pagando pedágio. Olha a situação. Mas não era um problema do governo do estado, porque era uma concessão federal. Mas é uma rodovia que 90% do que o estado produz passa por ela. Sim. Como é que o governo vai ver isso e não sentir as dores? Muita gente muitas empresas tentou ir lá comprar a concessão, mas era um negócio tão enrolado que não acontecia, não tinha viabilidade. O governador Mauro Mendes, num momento de muita coragem, propôs, falou, não, nós temos condições de assumir, mas eu quero colocar aqui algumas situações que eu preciso que a NTT nos ajude. Só de multa, por exemplo, tinha mais de 1 bi de multa, de dívida, mais de 1 bi de dívida. Então você já começava a conversa com 2 bi de prejuízo. Problema grande. Para querer ter a concessão, já tinha 2 bi de prejuízo. Já 2 bi de prejuízo, mais os investimentos que tinha que fazer. No primeiro momento a NTT falou, não, mas muita gente já nos procurou, não tem condição. O governador falou, não, através da MTPAR nós temos condições de assumir esse problema e resolver. E graças à credibilidade do governador Mauro Mendes, a NTT aceitou passar para o governo do estado. Nós compramos por R$1 a empresa, assumimos todas as dívidas. O governador negociou com os bancos 50%, era 1 bi de conta. Falou, eu pago à vista, mas eu quero 50% de desconto. E as multas também negociou com a NTT. Falou, eu preciso que vocês cancelem as multas. A NTT colocou um condicionante. Falou, olha, se vocês cumprirem o contrato à risca, nós cancelamos, nós vamos suspender. Mas se vocês não cumprir, as multas voltam. Então nós trabalhamos hoje lá, liderado pelo meu irmão Cidinho, que faz parte do conselho, o Luciano, que é o presidente, trabalhando de uma forma muito acelerada, porque nós temos prazos para cumprir. Você vê, já agora no primeiro ano já foi feito mais de 100 quilômetros de duplicação. E até o final da gestão Mauro Mendes nós queremos duplicar 450 quilômetros, que é ali de Nova Mutum até Sinop. Né? E estamos fazendo a restauração aqui até Itiquira, né? Cuiabá e Itiquira. Mas está bem acelerado mesmo, presidente. Esses dias eu fui lá para Mutum, meu Deus, aquilo ali está magnífico, está maravilhoso. Eu acho que quem andava na BR-163 ali, que vê aquela duplicação, quantas vidas estão sendo salvas só com aquele pedacinho. Imagina quando terminar tudo. Então tá sensacional mesmo. É verdade. Então, através da MTPAR foi a ponte que o governo tinha para fazer os investimentos,
para resolver esse problema. Não é o intuito nosso tocar concessões, daqui um pouco viabilizou, tal, tá andando, passa para o privado tocar, o dinheiro volta para o cofre do Estado, vamos investir em outra coisa. E o interessante é que isso é falar de habitação também, né, Diogo? Porque nós conhecemos parceiros, construtores, então ficam ao longo deste eixo da 163 e o quanto que isso impacta no custo, né, da viabilidade, das construções. Sem dúvida, é um grande projeto que... No crescimento das cidades. Exatamente. Se cresce a cidade, precisa de quê? Casa. De casa. E só mais um número interessante, só nesses 100 primeiros quilômetros aí de duplicação, já reduziu em 84% o número de mortes. Ai, Nossa, Né? Isso não é tem importante. preço. isso não tem preço. Né? Então é uma das ações que a MTPAR vem desenvolvendo, tanto o Parque Novo Mato Grosso, maior parque de multi-eventos da América Latina. Hoje o governador acompanha muito de perto, é uma obra que ele tem muito carinho por lá. Obra acelerada também, né? Obra acelerada. Vivemos lá dentro muito intensamente para fazer acontecer até o final do ano que vem, entregar o parque pronto para a sociedade. Esse ano já tem muitas obras para ser entregue, mas se Deus quiser até final do ano a gente entrega concluído. A população também é ansiosa para esse parque aí, porque o que sai de fofoca de que vai ter nesse parque no Mato Grosso não é brincadeira, A não. gente falou então de duplicação da 163, a gente falou de Parque Novo Mato Grosso e como que o MTPAR se conecta com a habitação de fato. Como é que acontece esse vínculo, presidente? Rapaz, eu ia a fome com a vontade de comer, né? Eu que sempre defendi a bandeira da habitação e tive a oportunidade de vir para a MTPAR, que quando eu cheguei era uma empresa que o governo falava até em extinguir, porque ela não estava tendo muita ação, ela dava mais prejuízo do que resultado para a sociedade. E o governador, vendo essa dificuldade que os municípios têm para fazer casa, a situação habitacional mudou muito, o estado cresceu muito, tá vindo muita gente, precisa fazer casa, mas a maioria dos municípios começa que não tem área. Aí quem paga a conta? O governo federal, antigamente ele subsidiava 100%, hoje não mais. Sim. Hoje as pessoas têm que financiar. Muita gente não tinha o dinheiro da entrada, porque o governo federal, a Caixa Econômica financia até 80%, as pessoas não tinham essa condição. O governador falou, vamos estruturar uma parceria todo mundo, chama os municípios que têm área, as construtoras que tenham condições de fazer casas pelo Minha Casa Minha Vida, Caixa Econômica, governo federal, cada um ajuda um pouquinho, as pessoas vão financiar, mas numa condição bem mais favorável, uma parcela acessível e o subsídio do Estado ajudar as pessoas a pagar a parcela. Mas até chegar aí, né, meu amigo, você colocar todo mundo nessa mesa e colocar todo mundo para assinar esse papel e seguir nessa direção, vocês sabem que a coisa pública muitas vezes trava pela legislação, pelas dificuldades que tem, pelo momento, né? E a gente com muito esforço conseguiu superar e o programa hoje, graças a Deus, tem sido um sucesso. E isso, presidente, é legal reforçar, porque hoje Mato Grosso ele está como exemplo no Brasil, né? Eu acho que está realmente como referência. Ninguém... Eu e o Leandro, a gente tem a oportunidade de conhecer parceiros que constroem fora do estado e ninguém sabe desse projeto, e quando eles ficam sabendo, eles se assustam. Eles falam, meu Deus, Podia ter um MTPAR aqui no meu estado. Podia ter um MTPAR aqui e tudo mais. Eu acredito que vocês devem já estar recebendo esses contatos de governos de fora para ver como que vocês estruturaram. Mas é legal enfatizar isso, porque realmente hoje todo mundo vê, tá mil maravilhas, mas ninguém sabe o quanto foi difícil chegar no molde que está hoje, né? Sim. Porque hoje, presidente, explica um pouquinho para o pessoal, assim, vocês tentaram diversas formas para chegar nesse molde, é igual você falou, foi difícil colocar todo mundo junto para assinar. Então, esse projeto, ele envolve o Estado, mas vocês criaram uma parceria do Estado com outros órgãos, né? Então, como que ficou esse molde hoje? Na verdade, nós viabilizamos através de uma chamada pública com os municípios. Primeiro, o município tem que mostrar que ele tem uma área viável, né? Não adianta o prefeito trazer uma área lá nos Cafundó que não vai ter viabilidade. Tem que ter uma área que esteja dentro da cidade, tem uma escola perto, um posto de saúde, onde principalmente as pessoas tenham condição de morar e viver bem. E esse negócio da área, presidente, do nosso Mato Grosso, por que aconteceu e acontece esse problema da área no interior, né? Porque Mato Grosso ele é tão diferenciado, né, que eu falo isso para todo mundo. O Mato Grosso tem um interior rico demais. E quando a gente vai para o interior, às vezes os terrenos, as áreas que tem, são mais caras que a própria capital.
né? Então, quando a gente vai fazer uma construção no interior, e às vezes a gente tem que gastar mais com diversos fatos aí que faz com que você gaste mais do que dentro de uma capital, você acaba deixando o custo da obra muito mais elevado e às vezes tem que vender num preço menor por ser interior. Então, assim, essa era um dos maiores problemas do déficit habitacional do interior do estado, né? Então, por isso que veio essa tentativa de vocês colocarem aí uma parceria com as prefeituras. Exatamente. A primeira dificuldade que a gente enfrentou foi os municípios ter áreas viáveis. A segunda dificuldade que a gente teve também foi convencer a Caixa Econômica a ter essa parceria conosco. E eu até entendo eles, né? A gente estava vindo de um momento onde tinha 10 mil unidades paradas, abandonadas no estado do Mato Grosso, a Caixa Econômica com aquele problemão para resolver, ninguém queria colocar o dinheiro para terminar. Como que eles iam lançar mais casas se já tinham um monte de casas sem terminar? Então o governador Mauro Mendes fez o aporte através da Sinfra, foi algo em torno de 35, 40 milhões para resolver todos os empreendimentos parados. Só falta um, que é em Várzea Grande, são 1.041 unidades. O governador já se colocou à disposição, se precisar do aporte, o Estado está pronto para ajudar, então da nossa parte já está autorizado, falta só a Caixa Econômica e o governo se mobilizar para isso. E vinha essa outra dificuldade, Leandro, que eu sempre vi, das empresas ir para o interior. Porque em Cuiabá todo mundo quer fazer casa, em Várzea Grande todo mundo quer fazer casa, em Rondonópolis, mas ninguém quer ir para Aripuanã fazer casa. Sem dúvida. Até porque a Caixa Econômica avalia o valor da casa pelo número de habitantes. Então, quanto menor a cidade, menos a construtora recebe. Exato. Então, ninguém quer ir lá para Pagar mais caro no terreno e receber menos. E receber menos, ninguém queria. E a gente já vinha com essa situação das construtoras aí, que esse monte de empreendimento, a maioria quebrou. Porque pegou esses faixa 1 aí, muita gente sabe desses Nico Baracate aí, as empresas pegou, não conseguiu receber. E eram coisas grandes, a maioria quebrou, todo mundo assustado. Então era difícil convencer que fazer casa era um novo momento. Até que um dia chegou 3 meninos lá na minha sala, que eu não conhecia. Não, nós somos da GRF, vamos fazer casa. Falei, rapaz, já que vocês querem desafio, eu tenho alguns aqui para vocês. Já que vocês estão com tempo. Vocês vão andar um pouquinho, mas vão resolver isso. Estou com uns aqui para resolver. O primeiro deles é Juína, que é um município distante. A gente tinha uma dificuldade, as empresas não queriam ir para lá fazer casa. A empresa foi, nos surpreendeu, entregamos as casas. Nova Canaã é um município pequeno também, já tinha feito 3, 4 chamadas públicas, não tinha ido ninguém, o prefeito já tinha desistido. A empresa foi, assumiu, entregou as casas de qualidade. A Alta Floresta também, eles não queriam mais falar no assunto, já tinha enjoado de falar em fazer casa. Agora, semana passada, graças a Deus, entregamos mais 212. Teve os apartamentos também, né, presidente? Vocês entregaram esses dias um município que teve, foi Lucas? Foi Lucas que vocês entregaram. Lucas, entregamos. Mas o que eu quero reforçar hoje, a importância é de você ter empresas boas como parceiro. Porque hoje nós temos a felicidade de ter o dinheiro. A Caixa Econômica tem o dinheiro, o Estado do Mato Grosso tem 350 milhões investido numa conta da Caixa para pagar o subsídio das pessoas, mas nós precisamos que também tenha empresas boas envolvidas nisso. E graças a Deus hoje nós conseguimos fazer um filtro aí de empresas que realmente pega e faz, que é o mais importante. É muito ruim você chegar no município, fazer um lançamento, gerar uma expectativa e as pessoas ficarem esperando a casa dele e nunca sair. Isso pra gente nos incomoda. E graças a Deus agora nós estamos num novo momento, com o programa Ser Família Habitação, com subsídio. Nós vínhamos de 70 unidades mês, subimos para 700 unidades mês, são 700 famílias que estão sendo atendidas mês pelo programa Ser Família Habitação, e quero aqui parabenizar vocês, né, que esses 3 meninos que eu falei é o Leandro, o Diogo e o Guilherme, né, que são uma boa experiência que nós tivemos lá na MT Par. É uns meninos muito dedicados, têm dado muito orgulho pro programa e têm atendido principalmente essas cidades pequenas do interior que também precisa de casa. Muito obrigado. E esse preconceito, presidente, realmente ele existe, né? Assim, quando você chega no interior ali falando que é algo público, né? As pessoas ficam ali um pé atrás e acho que muita gente desacreditou do programa, né? Hoje é um sucesso, não precisa mais ficar falando que vai dar certo, porque tá todo mundo vendo que já deu certo.
mas realmente ali tem aquele preconceito. E isso que vocês fizeram é muito significativo, porque na verdade vocês conseguiram unir o público com o privado e trouxeram uma solução que ninguém nunca nem imaginou, acho que no Brasil, né? Quanto a isso. Então, Eu acho importante, até para quem está nos acompanhando, de repente lá no estado, entender um pouquinho da nossa realidade, né, presidente? Porque nós temos um estado maravilhoso, né? Um estado com dimensões de um país, basicamente. A gente está aqui na capital, mas a gente tem cidades que estão a 900 quilômetros daqui. Sim. E o desafio justamente é esse, da logística. Só que, à medida com que a gente vai conhecendo, o que nos surpreende é, primeiramente, o déficit habitacional que a gente tem. Nós temos uma demanda muito bacana em relação a isso, que é um estado que é pujante, que está crescendo, que cresce acima do esperado. E, por cada cidade que a gente acompanha e percebe, é um município com muito potencial, que tem ali sua economia forte, em desenvolvimento. Então, esse é o perfil do nosso estado. É importante a gente contextualizar isso para quem nos acompanha, para entender que o desafio hoje se dá pela logística, né? De distância da capital, digamos assim, e até por isso, evidentemente, que os preços são tão elevados em relação às áreas, né? Porque são municípios procurados e tudo mais, é importante fazer essa contextualização. E além então, presidente, para a gente continuar aqui, além dessa parte estratégica, que eu acho que ninguém ficou sabendo o quanto isso foi, né, difícil a gente chegar até esses moldes que é hoje, o MT Par não ficou só aí, né? Porque eu acho que se o MT Par tivesse ajudado só até aí, já seria um passo muito gigante. Mas o governador, como você disse, veio e falou, não, a gente vai criar também um subsídio, né? Que nós vamos ajudar na maior dor, que é a entrada. E como que funciona esse subsídio hoje no Estado para as pessoas entenderem? E para quem é esse tipo de subsídio? O subsídio ele é dividido em faixa 1, faixa 2, faixa 3, só para explicar um pouco. As pessoas do faixa 1 são pessoas que ganham até 2 salários mínimos, ele recebe R$20 mil de subsídio. Quem ganha de 2 salários mínimos até 4.700, ele ganha 15 mil. E quem ganha de 4.700 até 8 mil, ele ganha 10 mil de subsídio. E agora essa semana o governador aprovou também para a gente fazer o faixa 4. Para as pessoas que ganham até 12 mil, ter 8 mil de subsídio. Essa é novidade aqui. A novidade, essa informação nem eu eu não sabia, sabendo. viu? É verdade, porque o Minha Casa Minha Vida ele tem um juro bem abaixo dos outros financiamentos. Sim, é mais atrativo, né? É mais atrativo, então, para a gente ajudar não só com subsídio, mas trazer esses empreendimentos também, conseguir baixar o juro para as pessoas, também é uma ajuda muito grande, né? E nos municípios pequenos tem pessoas que quando você juntar a renda familiar da esposa, do marido e do filho, às vezes acaba passando do 8 mil reais e a pessoa, não, mesmo precisando, não consegue participar. E se conseguir participar, às vezes consegue num juro muito alto. E nesse formato o governo vai ajudar trazendo essas famílias para o programa Minha Casa Minha Vida, também com subsídio do Ser Família Habitação. Né? Então, essa novidade para vocês aí dessa semana. Eu vou até pedir para você repetir, presidente, para a gente reforçar, deixar bem claro. Como que vai funcionar esse faixa 4? O faixa 4 são para as famílias que ganham de 8 mil até 12 mil reais. 12 mil. Eles vão ter 8 mil reais de subsídio do governo do estado do Mato Grosso. Excelente. Pelo Ser Família Habitação. E a redução do juro, né? Porque quando ele sai, quando ele vem para Minha Casa Minha Vida, subsidiado, os juros. Os juros caem bastante. Então você consegue ajudar essas famílias também. Mas é importante a gente falar também, porque esses 20 mil ajuda demais, ajuda muito mesmo, né? A realidade das famílias. Só fazendo uma pequena explicação, a gente vai montar um cenário aqui, vamos supor que uma unidade custe 200 mil reais. Então, a Caixa, através do programa Minha Casa Minha Vida, ela vai financiar 80%, e os 20% remanescente desse financiamento, que seria, nesse contexto, 40 mil reais, o mutuário, o cliente, ele precisaria dar de entrada, ele precisaria aportar esse dinheiro, né, basicamente à vista. Direto para a incorporadora. Direto para a incorporadora. E aí o MT Par vem com 20 mil, já resolve quase metade dessa situação. É muito importante, muito impactante mesmo. E as pessoas sempre perguntam, mas esse subsídio as pessoas têm que pagar de volta? Não, isso aí o governo do estado está doando para essas famílias, não vão precisar pagar o subsídio de volta. Então, importante, esse subsídio aumentou, como falei para vocês, antes do subsídio atendia 70 famílias mês, com subsídio a gente atende 700. Né? Segundo o ministro Jader Filho, é o maior programa do país hoje, disparadamente na frente do segundo lugar. Então tem dado certo. Nossa, isso é
É um É um dado dado que eu não tinha também. muito legal saber disso. E, gente, isso é aqui em Mato Grosso. Então, assim, é legal deixar claro, porque às vezes as pessoas não sabem o tamanho do programa, do quanto isso impacta. Nós que estamos ali no dia a dia da construção, entregando casa, vendo o pessoal recebendo, realizando sonho, a gente tem uma noção disso, né? Do déficit habitacional, o do quanto esse programa é grande e importante, mas geralmente as pessoas que não são dessa área, e o legal é isso desse podcast, que a gente vai conseguir levar para todo mundo, inclusive quem não é da área, entender um pouquinho. Só que além disso tudo, né, presidente, é o que eu falo, essa parte da gerência que vocês fazem, que vocês fizeram, que toda essa logística, ela é importante também, porque não é só os 20 mil, né? Porque como vocês fizeram toda essa criação dessa parceria, entra a prefeitura, né? E aí a prefeitura, ela entra com o terreno, e o que as pessoas, algumas não devem saber, é que esse terreno ele é convertido, a prefeitura faz a doação, mas essa doação não vem para a construtora, né? Ela vai para o cliente, para a população final. Então, esse terreno ele é convertido ali em valor, né, em dinheiro, e ele se soma com esse subsídio. Então, fazendo um cálculo ali por cima também, para ficar mais fácil ali, como o Leandro fez, se ele ganha 20 mil da MT Par e o terreno vale 10 mil, por exemplo, ele ganha 30 mil para bater dos 40. Se o terreno vale 15, ele ganha 35 mil para bater do terreno. Então, isso é importante também para as pessoas verem que toda essa logística que vocês criaram, ela se ajuda muito, né? E acaba beneficiando a população ali. E lembrando também, Diogo, que 60% das famílias beneficiadas hoje pelo programa são as famílias que ganham até 2 salários mínimos. Ou seja, aquela pessoa, não, eu ganho muito pouco, não consigo. Consegue sim. Nós temos vários exemplos de mãe de família, de pai de família, que ganham um salário mínimo, que ganham 1.800, 1.900, 2.000 reais, que esses é onde o subsídio vem maior, tanto do governo do estado quanto do governo federal. E aí ele consegue muitas vezes sair do aluguel dele lá que ele tá pagando. Porque todo mundo tá ali no aluguel no interior, né, presidente? Então, assim, a exatamente. pessoa tá pagando aluguel já. A diferença é que é isso. E é um que ela vai aluguel que conseguir é sair. caro, viu? O aluguel do interior, a nossa realidade, né? Cada vez que a gente depara com as cidades, a gente se impressiona com o valor do preço do aluguel dos municípios. Sim, em Cuiabá você consegue achar aluguel de todo preço. É incrível isso. Por mais que as pessoas acham, a capital é mais caro, Mato Grosso é diferente. Em Cuiabá você consegue achar ali aluguel de todos os valores. Pelo menos você acha kitnet de 300, 400, 500 reais. Interior não. Tem interior que fala assim, ó, aqui não tem aluguel com menos de 800 reais por mês, R$ 1.000 por mês. R$ 1.500. Tem um município agora que foi feita uma chamada pública para parceria conosco. Por exemplo, chegou um frigorífico lá agora, não tem casa. Ele teve que alugar todos os hotéis da cidade. Então, quem chega lá não tem nem hotel para ficar. A realidade é essa, né? A realidade, precisa de casa urgente, né? Então, o estado está crescendo, as empresas querem vir, precisa de gente precisa de casa. Então, nós precisamos trabalhar. Presidente, e quem que pode solicitar esse tipo de benefício? Por exemplo, existe algum critério para essa pessoa? A gente falou aqui de salário, mas tem mais alguma coisa que essa pessoa ela tem que se enquadrar para ela conseguir solicitar esse subsídio? Ou para aquela casa que ela está comprando conseguir participar para ter esse subsídio? Nós tentamos simplificar bastante, né? A gente sabe que as burocracias muitas vezes travam, então por parte do governo do estado é muito simples. É um financiamento normal que a Caixa Econômica faz, as pessoas têm que ter um nome limpo, tem que ter um comprovante de renda, ou seja, alguma coisa que comprove a renda. Mas que ganha agora, o programa era até 8 mil, agora até 12 mil reais. Ele vai poder financiar pela Caixa Econômica. O subsídio do governo do estado, qualquer cidadão, ele pode entrar lá no site da MT Par, ele vai se cadastrar, lá tem os empreendimentos, ele escolhe qual ele tem interesse, faz o cadastro dele, a construtora que está construindo aquele empreendimento vai chamá-lo para levar a documentação. E se ele for aprovado pela Caixa Econômica, o subsídio do Estado vai já estar ali para pagar a entrada que ele teria que pagar. Então é simples, prático, fácil. Hoje nós temos mais de 100 mil pessoas cadastradas no sistema do governo do estado que tem interesse em comprar, mas graças a Deus as vendas estão indo tão bem, as empresas estão lançando, estão vendendo, está indo bem, mas a gente vê também que cada dia que passa aumenta o número de famílias que querem sair do aluguel e morar no que é seu. Sem dúvida. Ou seja, o governo não travou no critério. A partir disso aí, os critérios são de aprovação da Caixa Econômica e não mais do governo do estado. Exatamente. Mas, presidente, o senhor que tem essa expertise e está acompanhando de perto esse projeto, o nosso intuito é ajudar a nossa população aqui
e eu tenho certeza que muitas pessoas que vão nos acompanhar estão aí em busca da realização desse sonho da casa própria. Eu queria que o senhor desse uma dica, então, para essa pessoa que está nos acompanhando, uma dica de preparação, se ela pudesse se preparar nos próximos 2, 3 meses, aí, de repente, em relação ao que ela poderia fazer para conseguir subsídio, de repente, cuidar do nome, verificar se está tudo certo ali. Como é que a gente poderia, o que o senhor poderia dar de dica para essa pessoa? Não, é verdade, isso é importante. Muitas vezes o nome da pessoa não passa por uma coisa tão simples. Às vezes é uma conta de água de R$ 50, de R$ 30, ele está negativado. Isso aí o cidadão tem que sentar com a empresa, ver a situação. Às vezes é uma negociação no banco. Tem muitos casos desse que o cidadão comum não tem esse conhecimento, mas através da construtora, que já vive o dia a dia disso aí, consegue facilmente solucionar o problema dele. Mas eu ressalto sempre, e eu já vi vários casos, de pessoas muito simples que ganham pouco financiando a sua casa. Né? Então, no Mato Grosso, um estado pujante, onde está em pleno emprego, as pessoas têm condição hoje de comprar a sua casa. E está tendo casa. Né? As construtoras todo dia estão lançando empreendimento novo lá no site. Então, basta cuidar do nome ali. Se tiver alguma dificuldadezinha, procure a empresa lá do empreendimento que você quer. Ela vai fazer um checklist ali da sua situação para você corrigir. Mas pode ter certeza que todo cidadão mato-grossense terá a condição de adquirir uma casa própria e morar no que é seu. Presidente, o Estado ele limita a quantidade de vezes que ajuda essa pessoa? Por exemplo, se eu me encaixasse nesse quadro, eu conseguiria comprar uma casa agora, daqui 2 anos eu poderia comprar novamente, ou daqui 6 meses, eu posso ter uma casa? Como que é? Tem algum critério quanto a isso? Não, tem sim, claro. Não pode, não pode sair comprando casa todo dia, né? Porque senão vira um negócio. O cidadão é a primeira moradia. O Estado está incentivando o cidadão até a sua primeira casa. Ele não pode já vender essa casa e ir lá de novo financiar Tem esse cunho outra. social o programa, Tem né? esse cunho social. Nós queremos dar condições para as pessoas ter a sua primeira casa. Então, esse é o princípio do programa Ser Família Habitação. Ou seja, se ela tiver uma casa já no nome dela registrada, ela não consegue participar. Ou se ela comprou também e vender, depois ela não consegue mais o subsídio. Não consegue. Nós não queremos que o programa saia do foco, que é realmente ajudar quem precisa. Não podemos desvirtuar, como eu disse, para ser um negócio, né? Então queremos ajudar as pessoas. Show de bola, presidente. A gente já conversou aqui alguns minutinhos com o presidente Wenner, do MTPAR. E, presidente, agora eu vou convidar aqui, pedir licença para o Leandro, para a gente fazer uma pausinha aqui de 5 minutos, para a gente tomar uma água aí no banheiro e já a gente volta. Maravilha. Estamos de volta aqui para mais um bloco do nosso podcast Habitação em Pauta. Hoje, de maneira especial, estamos recebendo aqui nosso convidado especial, o Wenner Santos, presidente do MTPAR. Presidente, agora a gente vai falar um pouquinho mais do alcance, né, do programa. Eu queria a gente falar um pouquinho mais dos números e tudo mais. Presidente, quantas famílias já foram beneficiadas no nosso estado? Bom, o Ser Família Habitação, o subsídio que a gente conduz lá pela MTPAR, eu costumo dizer que já são quase 11 mil sonhos realizados, né? 11 mil? Quase 11 mil. É gente, mil. hein, presidente? 11 mil é muita gente. Muita gente. Muita gente. Nós temos a meta de 40 mil unidades para... 40 mil é a meta, então, do programa. É a meta na gestão do governador Mauro Mendes, né? Então, estamos muito empenhados. A equipe está muito dedicada em cima disso aí. Estamos conversando muito com os prefeitos para arrumar a área, para viabilizar a área que tenha condições. O governador tem nos cobrado muito. A Virgínia também tem acompanhado de perto, porque a gente sabe a necessidade da família que não tem uma casa. Né? E sempre que a gente consegue realizar esse sonho, para nós é uma realização também como agente político, agente público, funcionário público. Porque eu costumo dizer, né? A administração pública ela vale a pena quando você entrega resultado, porque o dia a dia ali é só problema e dor de cabeça. Né? Exatamente. Mas isso é um número muito importante, presidente, porque assim, as pessoas veem ali, né, você, o presidente da MTPAR, o governador, a primeira-dama, Virgínia Mendes ali, né, que é a madrinha do projeto,
entregando, mas às vezes as pessoas perdem noção, né? De 11 mil. É um estádio cheio, né? É maior, já é maior que muitos municípios Exato. Sim. que estão sendo construídas essas unidades habitacionais. E, presidente, esse 11 mil, quando que o Estado conseguiu atingir esse 11 mil? Porque, assim, foi rápido, Sim. foi meio rápido, né? Quando que começou a contar? Dentro de um ano, nós conseguimos chegar. Ou seja, dentro de um ano, a gente atingiu 11 mil pessoas de construção de unidades habitacionais. E então, como você falou, né? Quando quer, faz, né? Então, assim, hora que o governo falou quer, a gente conseguiu fazer ali os 11 mil unidades em um ano. Exatamente. A gente tinha algumas dificuldades com as burocracias, no qual eu falei para vocês no começo. A gente foi driblando algumas situações, resolvendo, sentando, ajustando, chamando a Caixa Econômica para alinhar, Procuradoria-Geral do Estado, Ministério Público, todo mundo para a gente seguir no mesmo caminho. A partir daquele momento, as coisas são limpas, claras. Qualquer cidadão pode participar, ele não vai ter um sorteio, não. Ele entrou lá, aquela casa, aquele apartamento serve para ele está com o nome limpo, tem condição, ele vai financiar o que é dele. Então, a gente quer as coisas simples, sem muita burocracia. E isso é legal enfatizar, presidente, porque muita gente não sabe, mas é a primeira vez que eu vejo na história, eu, Diogo, como cidadão, eu costumo falar isso, posso estar errado, mas é a primeira vez que eu vejo o governo beneficiar realmente a classe trabalhadora. Sim. Porque muitas vezes a gente tem vários programas e são necessários, a gente sabe que é necessário, programas que beneficiam pessoas de extrema baixa renda, né? Ou pessoas que passam por necessidade, mas aquelas famílias que estão ali no seu dia a dia, trabalhando, lutando para pagar os seus impostos, nunca tiveram alguma ajuda tão direta, né? A gente pode dizer, do Estado. E aí hoje a gente tem esse programa que realmente ele está beneficiando ali as pessoas que realmente têm uma renda e que ela realmente está pagando teus impostos ali no dia a dia. É isso aí. Eu costumo dizer, Diogo, que o programa que a gente está participando dele, a gente não quer colocar as pessoas para morar nas casinhas. Não, a ideia é que as pessoas morem num bairro planejado, com a casa boa, de qualidade, com asfalto novinho, com calçada, com água, com energia. O cidadão vai ter, o pai de família vai ter o prazer de colocar a família naquela casa ali, porque é o suor dele, é o sonho da família sendo realizado naquele momento, e o governo do estado está dando essa condição para o pai de família morar no que é seu, a mãe de família morar no que é seu, e quando você paga, você dá valor, né? Sem então, dúvida. O governador sempre fala isso. É algo conquistado, né? Conquistado. Outra coisa importante também, presidente, é a gente falar da abrangência do programa, né? A gente tem um estado muito grande aqui, com dimensões muito grandes mesmo, e a gente vê o programa contemplando não só o eixo aqui de Cuiabá, Várzea Grande, a capital, mas o estado inteiro. Fala um Sim. pouquinho da abrangência desse programa, dos municípios, presidente. Nós temos hoje mais 101 municípios que fazem parte do nosso projeto. 101 municípios. 101 municípios. Tem alguns que entregaram, outros estão construindo, outros estão fazendo projeto, os prefeitos estão comprando área. Alguns prefeitos entraram agora, alguns prefeitos não tinham área, estão viabilizando agora. Então é um processo, né, que muitas vezes demora, não é do dia para a noite, mas que está acontecendo, né? Graças a Deus e essa parceria que tem dado certo aí, as coisas estão acontecendo. Nós queremos chegar ao final do ano que vem, se Deus quiser, com as nossas 40 mil unidades contratadas e a maioria das casas, se Deus quiser, já entregando aí para o povo. Diogo, se me perguntasse um tempo atrás, Leandro, se seria possível entregar 40 mil unidades dentro ainda da gestão do Mauro, eu ia falar que não era. Mas agora que dentro de um ano a gente conseguiu fazer 11 mil unidades, é um número realmente que surpreende. E mostra o quanto já deu certo. Só na rota da 163 aí, hoje nós estamos com quase 20 mil unidades já em fase de projetos na Caixa Econômica para ser aprovados. Aqui em Cuiabá e Várzea Grande tem muitos imóveis já para entregar esse ano. A Rondonópolis vai lançar um programa grande agora nos próximos meses. Primavera do Leste, vamos entregar daqui 60 dias mais de 1.000 casas. Então, graças a Deus... Está andando e está atendendo muita gente. Uma curiosidade para o povo, então, Ener. Qual é o município hoje que mais construiu de uma vez só, que está construindo de unidades habitacionais? Você falou em 1.000 casas no município só? Hoje, o que mais tem unidades habitacionais é Primavera do Leste.
e ele tem Primavera não, Lucas do Rio Verde. Lucas, Primavera também tem bastante, mas Lucas, ele tem esses antigos, que é aqueles lá do faixa 1 de antigamente que estava abandonado, o governo do estado Que é colocou retomada. recurso, retomou. Ele tem o faixa 0, que são aquelas casas onde o governo entra com o material e a prefeitura constrói. Nós temos o faixa 1, temos faixa 2, faixa 3, lá em Lucas do Rio Verde. Nós estamos mais de 4 mil unidades 4 hoje. mil unidades. Algumas Dentro do mesmo município. dentro do mesmo município. Algumas sendo construídas, outras entregues e outras já agora em fase de aprovação. E isso, presidente, se dá também aos passos ali o MT Park tem sua Mérito, né? mérito ali de correr atrás, mas também se dá ao fato da própria prefeitura também correr, ajudar, reunir, ir atrás de, igual você falou, de terrenos que dê viabilidade, fazer o cadastro da prefeitura. Ter essa sensibilidade, né? Exatamente. A parceria com o prefeito, ela é muito importante, porque quem está no dia a dia ali é o prefeito. Ele vai saber das dificuldades, às vezes mais do que a gente. Então é importante que o prefeito esteja junto, acompanhe, cobre a gente, cobre Caixa Econômica, cobre lá o secretário dele quando atrasa, A construtora. o cartório, né? Todo mundo cobre todo mundo para acontecer. É em 4 mãos. Porque eu vejo que vocês, esses tempos, eu acompanhando no Instagram mesmo, por mais que eu não faça parte de nenhuma parte política, mas eu vi que estava em aberto até para os prefeitos fazerem esses cadastros dos municípios. Isso serve para quê ali dentro do MT Par? Na verdade, o que nós estamos nessa chamada pública, 60 municípios se inscreveram, o que nós queremos saber é se eles têm área para fazer casa. Nossa chamada pública é essa. Então, os prefeitos apresentaram as áreas, nós fizemos todo o levantamento das áreas que têm viabilidade ou não, as áreas que estão no perímetro urbano ou não. E a partir disso aí a gente publicou uma lista dos municípios que estão aptos a ser parceiro nosso. Agora eles têm que fazer a parte dele. É uma lei para ser aprovada na Câmara Municipal, onde esse terreno será destinado à habitação popular. É uma chamada pública para selecionar uma construtora que vai lá fazer as casas, né? E a gente sempre torce que as boas construtoras ganhem para que as coisas aconteçam. Então, a nossa chamada pública é isso, é para ajudar os prefeitos a definir as áreas que nós precisamos fazer as casas. Então, se tem alguma cidade que ainda não foi contemplada ou que ainda não tem um projeto, a população tem que ali dar uma cobradinha na prefeitura para a prefeitura tomar o primeiro passo. Vamos ali, me ajuda aí, Vamos, prefeito, estou precisando de casa. Porque o MT Par tem capacidade para atender todo o estado. Nós temos condições, o estado tem recurso financeiro para arcar com subsídio. Não tem problema nenhum. Queremos ser parceiro aí dos 142 municípios. E é muito bom falar dessa abrangência, presidente, porque eu vi de perto uma realidade do município, que Nova Canaã do Norte, um município de pequeno porte, né, 5, 6 mil habitantes, onde foram entregues 100 unidades. Então a gente está falando não só do eixo aqui, de municípios grandes, da capital, mas municípios também que tiveram essa sensibilidade para ver uma prova de que é possível fazer, né? Exatamente. Inclusive, quero aproveitar aqui nesse dia de hoje, falar que o governador também aprovou agora que os deputados também possam colocar emendas como subsídio nas unidades habitacionais. Né? Isso aí vai ajudar muito. Novidade. Mais uma novidade. Primeira mão também. Porque é o que nós falamos, os municípios em expansão, em desenvolvimento, as coisas acontecem um pouco mais rápido. Os municípios menores têm dificuldade. E aí onde os deputados também podem aportar recursos, R$10 mil por unidade, o Estado coloca 20, o deputado que quiser também ajudar. Isso vai ajudar demais, hein? Ele pode trazer 10 mil da emenda dele da por emenda unidade. dele por unidade para ajudar a baratear a parcela dessas famílias. Então vocês conseguiram colocar mais Cada vez otimizando mais ali, né, presidente? para bater mais ainda ali da parte da entrada. Exatamente. Olha que sensacional. Então, pessoal, quem está assistindo a gente aí, saiba que a partir de agora você pode conversar com o seu deputado, o deputado do teu município que foi aí, que conversou, que é padrinho de vocês. Então, converse com esse deputado, porque ele pode ter a oportunidade de ajudar a diminuir mais ainda a tua entrada. De tudo que a gente já conversou aqui, ele ainda consegue aportar um pouco mais para ajudar nesse valor. É isso aí. Show de bola. Presidente, como que agora a gente falou da questão das prefeituras, a gente falou um pouquinho como é que funciona o financiamento, e com as incorporadoras, como é que funciona essa parceria,
como é que as incorporadoras que estão também nos acompanhando aqui, como é que elas poderiam entender esse processo e saber como é que Sim. pode participar disso? Se o governador estruturou o programa de uma forma muito clara e transparente. A ideia é qualquer empresa que seja gericada da Caixa Econômica ou que tenha o cadastro na Caixa Econômica, aprovou o projeto do Minha Casa Minha Vida, ela entra lá no site, se cadastra, ela será parceira do Ser Família Habitação. Então nós não temos restrição com ninguém. Nós queremos que cada vez mais construtoras boas, construam casa. Está vindo muita construtora de fora, chegou a Pacaembu aí agora, está construindo muito. Tem outras construtoras que estão chegando de fora, porque o estado cresce muito, Sim. desenvolve muito. Então as coisas estão andando muito e nós não queremos ser a burocracia do negócio. Nós queremos ser, impulsionar para que as coisas aconteçam. Então entrou no site, se cadastrou lá, aprovou seu projeto, a construtora aprovou o projeto na Caixa Econômica, é parceira. Inclusive se a área for privada, se a área é da empresa também, ela pode ser parceira. Então, se não tiver a parceria com a prefeitura, é possível fazer também. Também tem muitos casos que a construtora compra a área e aprova o projeto na Caixa Econômica e o Estado entra com subsídio Isso é da bem mesma importante. forma. Então, assim, todas as incorporadoras que estão com o projeto hoje, que entram nessa faixa de renda, ela também pode conseguir esse subsídio do Estado. Não é só ter ali todo mundo envolvido, prefeitura e tudo mais. Então, quer dizer que se uma incorporadora comprou um terreno, vai construir esse tipo de unidade habitacional, ela consegue se cadastrar no MTPAR e fazer com que seu cliente ganhe esse subsídio. Exatamente. Só lembrando que existem muitas perguntas, tem que ser acima de 4 unidades. 4 unidades ali. Ah, tá. E não pode ser casas pulverizadas, fazer um aqui, outro Tem ali. que ser, sempre. tem que ter uma sequência ali. Exatamente. Tem que ser também incorporadores que sigam todas as normas, regras para conseguir se enquadrar no programa. Exatamente. Uma dica aí para as incorporadoras também que estão nos acompanhando, vale muito a pena se atentar em relação a isso, que é uma oportunidade que a gente está vivendo no nosso estado, né, presidente? Isso. Maravilha. Então, Diogo, a gente pode agora entrar no assunto das dúvidas, né? Eu acho que é um dos melhores assuntos que a gente pode entrar. E dúvida, presidente, a gente sabe que você atende muito ali os prefeitos que querem que venham aqui no município. Eu mesmo, quando eu tenho uma reunião com o senhor, eu vejo 2, 3, 4 prefeitos saindo lá de dentro do seu gabinete. Quais são as maiores dúvidas que os municípios têm hoje com o MTPAR sobre o programa? Na verdade, é tudo muito novo e a questão de casa ela é muito complexa, né? Vocês estão no dia a dia e vocês sabem, né? Então, tem muitos prefeitos que chegam lá, por exemplo, ele tem uma área, mas está distante do perímetro urbano, né? E a Caixa Econômica não autoriza. Às vezes, ele quer fazer nos distritos, né? Tem município que tem distrito, que tem 1.000, 2.000 habitantes, ele gostaria de atender o distrito. Muitas vezes também a Caixa não autoriza. Então, são dúvidas que sempre chega lá para a gente. Se o Estado vai subsidiar unidades habitacionais isoladas, sempre eu falei aqui, falei agora há pouco, sempre tem que ser no mínimo 4 casas e no mesmo lugar, não podem ser pulverizadas. Ou seja, esse do terreno, presidente, eu acho que muita gente não sabe, mas o governador é engenheiro, né? Então, ele preza muito e ele olha muito a qualidade. Quando ele está entregando as unidades, ele sempre ali comenta, gostei da qualidade, acho que dá para melhorar. Então, Então, além disso tudo, vocês no MTPAR também não deixam a prefeitura escolher qualquer terreno. Tem que ser um terreno ali que realmente vai ser significativo ali, aonde vai ser localizado. A equipe nossa lá, que é liderada pela Vanessa, já faz esse filtro, né? Das condições de uma área que realmente tem a dignidade para as pessoas. Então, se não tem, a gente... Não dá para jogar lá no fundo do município lá e falar, vamos construir aqui. Vamos construir aqui de qualquer jeito, colocar as pessoas em qualquer lugar, Isso é coisa do passado. Hoje a gente, quando entrega o empreendimento, as pessoas realmente vão ter a sensação que elas vão estar morando com dignidade. E isso é um preconceito que o Estado está tirando também, né? Porque quando as pessoas ouviam Minha Casa Minha Vida, elas se assustavam, né? Falavam, não, é aquelas casinhas simples de antigamente. E já não é mais assim, né? É uma coisa totalmente diferente hoje em dia, qualidade superior, acabamento de primeira, então é o que vocês fiscalizam bastante ali, então. Até eu, às vezes me impressiona, né? Esse dia chegou a equipe lá com as casas lá para mostrar pra gente que era parceiro nosso, falou, não, essa casa é boa demais, não é possível, não, essa aí mesmo. Essa aqui é boa demais. Então, assim, quando a gente entrega uma casa, a gente também tem essa sensação que está entregando para as pessoas
é um produto de qualidade. Então, isso não tem preço. Presidente, então, para as empresas e prefeituras que quiserem ter acesso a mais informações, existe um canal, de repente um site, ou um canal mesmo onde as pessoas podem tirar essas dúvidas? Sim, exatamente. Pode entrar no site da MT Par, tem todas as informações, tanto para o cidadão, quanto para as prefeituras, para as empresas. Se precisarem agendar conosco, nós estamos à disposição também. É possível agendar então com vocês? Tem uma Legal. equipe nossa lá exclusivamente para atender a área da habitação. E algumas vezes também a gente tem ido nos municípios participar de audiência pública, porque a sociedade também quer entender como vai acontecer, como está acontecendo. Os vereadores também querem entender. E algumas vezes a gente vai no município também, não tem problema nenhum. E acho que essa é uma dúvida importante. No MT Par você falou que no site o cidadão consegue se cadastrar e tudo mais. Presidente, a gente sabe que existe muitos sites ali que as pessoas se cadastram e aquilo é esquecido, né? Mas no MT Par ali é diferente. Realmente, quando o cidadão cadastra, ele pode ficar sossegado, ele vai receber alguma mensagem, ele vai receber telefonema. Como que é esse comunicado depois que o cidadão ou o prefeito também, não sei se o prefeito cadastra ali no site ou não, como que é feito esse comunicado depois para eles? Sim, se ele se cadastrou e se ele atendeu os requisitos, ele vai receber uma mensagem, sim, e a construtora vai entrar em contato com ele, convidando para participar de uma reunião na empresa e apresentar a documentação necessária daquele empreendimento que ele escolheu. Em Cuiabá tem vários empreendimentos, ali ele pode olhar qual que é o bairro que melhor lhe atenda, o Várzea Grande, ou algum dos outros municípios que são parceiros nossos. Ele escolheu, está dentro dos critérios, é parceiro do Ser Família Habitação. Ah, bom demais. Presidente, a gente falou aqui de alguns subsídios, né? Então, que as pessoas conseguem somar. Então, hoje ali a gente consegue somar o subsídio do Minha Casa Minha Vida, a gente consegue somar o subsídio do governo estadual, a gente consegue somar o subsídio da prefeitura e agora, como novidade, a gente também vai conseguir somar o subsídio da emenda parlamentar, da emenda do deputado, se assim conseguir. Existe mais alguma coisa que se soma? Por exemplo, FGTS, ele consegue também descontar, mesmo tendo todos esses subsídios, tudo que tem no programa original do Minha Casa Minha Vida, ele desconta além desses ou não? Ele tem que escolher como que é? Todos esses subsídios são somados, né? E o FGTS ele é muito importante. Muitas vezes ele consegue diminuir muito mais ainda a parcela. Então, quem tem um FGTS, ele pode usar também para bater aí no saldo devedor e a parcela cada vez ficar menor. Mas já que hoje é um dia especial, um dia importante, e estamos falando em novidade, nós também estamos programando, o governador Mauro Mendes pediu para a gente fazer um levantamento agora, e a Virgínia também quer que a gente faça esse levantamento para a inclusão das pessoas especiais, para ter um subsídio diferenciado. Olha que às maravilha. pessoas especiais, cegos, mudos, surdos, pessoas com síndrome de Down, que muitas vezes têm dificuldade em financiar a casa pela Caixa Econômica. O governo pediu para a gente fazer o lançamento e logo, se Deus quiser, o governador Mauro Mendes e a Virgínia Mendes vai estar lançando um subsídio diferenciado para essas famílias aí. Então, mais uma novidade. Acho que é a quarta novidade já aqui hoje. Muito bom. E isso é importante, presidente. Quando eu estou ali na ponta fazendo as vendas, realmente a gente constrói aquelas casas para os portadores de necessidades especiais, mas muitas vezes eles não têm condições de comprar. E a gente fica muito triste com tudo isso. E realmente um subsídio diferenciado para essas pessoas vai fazer uma diferença bem grande ali. Presidente, e esses subsídios do governo do estado? A gente falou que tem que ser o primeiro imóvel e tudo mais. Mas é uma dúvida aqui que eu recebi. Esse primeiro imóvel, ele também pode ser usado e a pessoa consegue ou não? É igual você falou, tem aquele critério de ser uma obra nova, no mínimo 4 unidades e tudo mais. Não, a usada não, tem que ser uma casa nova, um empreendimento novo. Nós não subsidiamos empreendimentos que já não são novos. Existe a hipótese de empresas que elas estão construindo com o recurso dela, quando está pronto, a gente está vendo a possibilidade agora do governo também dar o subsídio, mas de empreendimentos novos.
Show. Gente, ó, se vocês tiverem mais alguma dúvida, vocês podem escrever aí nos comentários que a equipe do MT Par, nossa equipe, vai estar respondendo vocês, tá? A gente falou de algumas dúvidas aqui, mas a gente sabe que pode surgir, né, presidente? E a gente vai fazer esse compromisso com vocês de responder ali nos comentários qualquer outra dúvida que vocês têm, tanto de incorporadora, como de prefeitura, como do próprio cidadão ali, para conseguir a casa, tá? Presidente, falando do futuro, né? A gente sabe, eu acho que muitas pessoas ali sentem essa ansiedade, essa aflição ou esse medo, porque o Estado vem fazendo essa boa gestão, mas a gente sabe que o poder muda, né? E como que está o planejamento ali de visão de futuro a longo prazo do MT Par, do Estado? Existe algum planejamento de vocês deixarem tudo isso estruturado para que a próxima gestão consiga manter esse programa por longo tempo aí no Estado de Mato Grosso? Sim, nós estruturamos um sistema, o Estado não tinha um sistema para que todo cidadão tivesse acesso. Hoje nós temos o CIAB, foi construído na gestão Mauro Mendes, onde eu falei para vocês, hoje tem mais de 100 mil pessoas cadastradas que têm interesse em unidades habitacionais, que as empresas estão lá se cadastrando, que os prefeitos estão cadastrando seu município. Independente das próximas gestões, o sistema vai continuar, as pessoas vão poder comprar a sua casa. Nós temos uma parceria com a Caixa Econômica, um contrato assinado, temos um bom dinheiro lá investido para isso. Então é um programa que ele não está sendo de governo. Ele é um programa que ele vai atender a sociedade por muitos e muitos anos. É isso que o governador Mauro Mendes quer, que o dia que ele sair, ele vai deixar esse legado. Falou lá atrás, quando as pessoas falar do Ser Família Habitação. Vai lembrar que foi ele. Vai lembrar que foi ele, que foi a Virgínia que estruturou. Né? Como você disse, ele é engenheiro, ele tem uma cabeça muito boa, ele soube fazer isso muito bem. E a Virgínia, ela é muito sensível às causas sociais. Então, ela deu condições para que a gente conduzisse isso aí. E, para mim, eu trabalho com muito orgulho esse programa, porque por muitos e muitos anos ele vai estar atendendo. E qualquer cidadão, daqui a alguns anos, se ele olhar lá atrás, entrar no sistema, ele vai ver o nome dele, se ele participou do programa, se ele não participou, se ele pode entrar de novo ou não. É um sistema limpo, transparente, que qualquer cidadão, qualquer órgão de controle vai poder acompanhar ali. E, Leandro, a gente vê ali no interior que realmente o déficit habitacional é gigante no estado. E quando a gente fala assim, e toda vez a gente enfatiza isso, eu acho que muita gente não tem essa noção, né? Porque quando a gente está ali nas entregas e quando a gente recebe os cadastros, presidente, de novas obras que estamos fazendo, é absurda a quantidade de gente que fala, que recebe, que se cadastra e que precisa de casa. Esse déficit habitacional, o que você acha ali quando você está ali também no interior e pode trazer aí para o presidente? Quais são o maior gargalo que a gente tem desse déficit habitacional ali no interior? Exatamente. A gente tem andado muito, né, presidente? A gente está desbravando o estado aí. E sempre falo, quando a gente está em oportunidades, até conversando com parceiros fora do estado, a gente, quando fala do estado do Mato Grosso, todo mundo se impressiona mesmo. Sim. E quando foi anunciado 40 mil unidades, como o Diogo já até falou aqui anteriormente, a gente falou, nossa, mas é muita gente. Será que tem tudo isso mesmo? E o engraçado é que até as prefeituras, de repente, elas não têm essa dimensão do quanto, né, se tem. A gente andou vendo aí alguns casos onde as próprias prefeituras, elas se impressionaram com a quantidade de pessoas que se interessaram com tudo isso. Então, realmente é muito bacana. E vocês estão de parabéns, presidente. É um projeto muito sensível que tem transformando aí a vida de muitas pessoas no nosso estado do Mato Grosso. Mas, a gente está aqui, a gente está conversando, é um bate-papo muito bacana. Se dependesse da gente ficaria aqui a tarde inteira ou a noite inteira, enfim. E já te agradeço, viu, Ener? Muito obrigado mesmo. A gente sabe que a sua agenda é muito preciosa, conseguir esse espaço de tempo. Agradeço pela sensibilidade, pelo carinho que sempre nos tratou. Tudo bem. Presidente Wêner, também agradeço, mas antes da gente finalizar aqui, eu queria fazer algo diferente. Eu queria pedir para você um recado. O que você tem de deixar de uma mensagem ali para um cidadão hoje, para uma pessoa que sonha ter a casa própria, que às vezes não conseguiu ali, se existe uma forma ali, um incentivo para ela não desistir e tudo mais. Eu queria que você deixasse um recado para essa pessoa ali que tem essa vontade de realizar esse sonho. Bom, quero agradecer, Diogo, você,
o Leandro, pela oportunidade de estar falando um pouco aqui de habitação no estado do Mato Grosso. Vocês também vivem o dia a dia, sabem as dificuldades que é hoje construir casas populares, né, as exigências que nós temos hoje, e poder estar participando do momento onde você consegue transformar a vida de pessoas nos deixa cada vez mais felizes e motivados para continuar trabalhando. Né? Como eu digo, fazer o bem agrada a Deus, né? Então sempre sigo na minha caminhada procurando levantar a bandeira principalmente da habitação, porque eu sei que debaixo de um teto vai ter um pai de família, vai ter um filho, uma filha e uma mãe que esperava por esse momento. Então você que ainda não conseguiu, continue insistindo. Tem várias pessoas que não conseguiram na primeira vez, mas na segunda deu certo. Nós temos unidades habitacionais, nós temos em média, no nosso sistema disponível em média de 1.000 unidades todo mês para serem vendidas, onde o Estado dá o subsídio, o governo federal dá o subsídio, e já tem construtora também construindo. Então, a dica que eu dou, que as dúvidas e as dificuldades, escolha seu empreendimento, procure a construtora que ela vai te ajudar a achar o caminho. Muito bom, muito bom, muito bom. Todo cidadão vai ter condição de ter sua casa própria. Maravilha. Diogo, a gente tem também para o nosso convidado ilustre aqui, a gente preparou também a nossa equipe preparou uma surpresa, a gente queria entregar aqui uma lembrancinha, viu, Ener? Porque esse é o nosso primeiro episódio, presidente, mas a gente já quer deixar ali um legado para todos os nossos convidados. E igual o Leandro falou, é uma honra muito grande de ter você como nosso primeiro convidado, alguém que impactou tanto o Estado. Pedir aqui, pode trazer, pessoal, aqui essa lembrancinha aqui. Vou até puxar aqui os... Isso. Olha só. Já agradecendo a uma nossa lembrancinha para você lembrar, presidente, daqui anos e anos que você... Hoje é o presidente que tá ganhando a casa. Viu, presidente? Achou que você nunca ia ganhar uma casa, ganhou. Olha só que maravilha. O senhor entrega a casa para tanta gente, tá recebendo uma casa hoje. Obrigado. Isso é uma lembrancinha para o senhor lembrar do quanto você é importante e impactou muita gente aí dentro do estado de Mato Grosso, e que você, deixando um recado para você, que você continue com esse trabalho, porque realmente isso é muito importante. Por diversas vezes, né, presidente, a gente, durante a entrega, porque a gente sabe que construir ali tem a dificuldade, mas na entrega o olho enche de lágrimas, a gente vê a felicidade de todo mundo, e quem está lá no dia a dia com você acompanhando sabe o quanto isso é importante. Então, Sim. O que eu deixo para o senhor é que continue fazendo isso, porque eu tenho certeza que você está mudando aí muita vida de muita gente dentro do estado aí. Muito obrigado. Fiquei feliz com a surpresa aqui. Eu estava esperando ganhar uma casa aqui. Show de bola. Então, gente, acompanhem nosso canal. Você que está aí nos acompanhando, gostou do nosso conteúdo, tem muito mais novidade para cá. Compartilha aí, segue o nosso canal. Agradeço, Diogo, demais a parceria de sempre. Presidente, muito obrigado mais uma vez. Leandro, parabéns Presidente, pelo trabalho. obrigado. Diogo, parabéns, muito obrigado pelo convite. E até a próxima oportunidade. É igual o Leandro disse, estamos só começando, vamos trazer diversos convidados aqui ainda. E você também que comprou uma casa do MT Par, se prepare, porque você também pode ser um dos nossos convidados. E esse podcast tem muito ainda para trazer informação para o estado de Mato Grosso. Obrigado, pessoal. Até a próxima. Abraço. Isso aí.